Você falou aí do campo visual, por isso que quando a gente vai no oftalmologista tem, às vezes a gente faz um exame que fica as bolinhas aparecendo, né? Isso. Para o diagnóstico do glaucoma são feitos basicamente seis Ah, boa. exames, né? Um é chamado curva de área de pressão ocular. A gente começa as medidas logo de manhã cedo e tem que ser cedo porque as nossas pressões elas são mais altas nos períodos da manhã e vão caindo ao longo do dia. Então, para justamente pegarmos o pico da pressão do olho, a gente começa os exames bem cedinho. Inclusive, por isso, pacientes, é por isso que a gente começa bem cedinho, entendeu? Para pegar Cedo, gente, justamente cedo. justamente esse pico de pressão. A gente mede as pressões várias vezes ao longo da manhã. Fazemos um exame chamado gonioscopia, que é um exame que avalia justamente esse ralo, esse dreno do olho, para vermos se ele é aberto ou se ele é fechado. Fazemos também um exame chamado paquimetria, que avalia a espessura dessa estrutura que dá à frente, que se chama córnea, e que é muito importante para a nossa avaliação da pressão ocular. E fazemos também outro exame chamado campo visual, que é aquele dos pontinhos, né? Onde a gente realmente testa a visão periférica e central do paciente através de um exame chamado campo visual. E fazemos um exame chamado retinografia, que é a fotografia do nosso fundo do olho, especificamente dessa região chamada nervo óptico, que é essa daqui, né? E essa é a forma correta da gente acompanhar, né? Avaliando a estrutura, olhando ela, e por isso que eu sempre falo para os pacientes sempre faço as pastinhas para eles e peço para trazerem as anteriores, quanto mais velha a pasta, melhor para mim. Adoro uma pasta. Adoro exames, porque realmente é a forma correta da gente avaliar. Olhando a estrutura como era anos atrás, comparando com a de hoje, né? E olhando esses exames, essa forma correta de ver se a doença está progredindo ou não, né? Legal. E além disso, fazemos um exame chamado OCT, que é a tomografia do fundo do olho, tomografia de coerência óptica. É um exame que conta os fios de visão, que é o que nós perdemos na doença, e nos mostra onde houve a perda de visão, né? E isso realmente nos permite acompanhar de uma maneira maravilhosa também a doença. Meu Deus, é muito mais complexo do que É a muito gente mais complexo, pensa. exatamente. A gente faz uma avaliação, uma gama de exames, uma avaliação de vários exames para determinarmos o tipo de glaucoma e a gravidade dele, né? E para isso determinar o tratamento. Ah, legal. E por falar em tratamento, mas antes só frisando então a importância desse acompanhamento, porque às vezes a pessoa pode ter o princípio, como é que é isso? Ela pode ter o início de um glaucoma e não evoluir, ou evoluir rápido. Como é que é isso? Cada estágio da doença, na verdade, né, nós estamos falando, quanto mais precoce você diagnosticar, melhor. Você evita, né, que essa doença evolua, né? Então, assim, a forma correta e importância, na verdade, desse acompanhamento é justamente esse. Você olhar os exames, né, manter, na verdade, desculpa, um nível de pressão bom, que permita que a doença não avance. Esse é o nosso maior objetivo, né? Mas é claro que para a gente garantir que essa doença não está avançando, mesmo com pressões boas, os exames são essenciais, né? E por isso que é tão importante fazê-los no período correto, né? E o período é determinado justamente no estágio da doença, né? Em que tipo de estágio a doença está. Ou seja, o médico, no ato da consulta e na análise do exame ali, que vai conseguir identificar a frequência, a recorrência e o cuidado. Aí, entrando Isso, na parte de cuidados, né? isso. Eu, como leigo, e aposto que várias pessoas da Aham, população aham, escutam muitas coisas milagrosas para tudo, né? ah, Para não ter pterígio, para não ter catarata, para não aham, ter olho vermelho, para não sim, ter... Enfim, né? sim. Quais são, de verdade, Uhum. quais são os tratamentos do glaucoma? Bom, para tratar o glaucoma, nós temos uma gama, né, de tratamentos, né? A base dos tratamentos são basicamente colírios, né? Nós temos vários medicamentos para tratar, que a gente pode abrir mão para tratar, baixar a pressão do olho, que é o objetivo principal.
existem os lasers, né, que são feitos ou nas estruturas, a gente chama de seio camerular, que é onde é drenado o líquido, né, e os cirúrgicos também. Então, a cirurgia convencional, que se chama trabeculectomia, implantes de drenos, né, que são chamados tubos também, ou de implantes minimamente invasivos, ou também lasers na cirurgia. Enfim, existe uma gama de tratamentos hoje em dia para o glaucoma. Antigamente, né? E muitos pacientes, na verdade, ficam com muita aflição, né? De saber que tem glaucoma e achar que não tem tratamento, que não, né? Enfim, graças a Deus existe tratamento e realmente há o que ser feito, entendeu? Desde que você faça com desde antecedência, que você diagnostique, exatamente. Não deixa para a última hora, não, gente. Perfeito. Não é só visão, não. Tudo na saúde da gente, exatamente. né? Não deixe de acompanhar, né? Enfim, para tudo na visão da gente. Tem até uma pergunta aqui que, bom, no YouTube, Mari, o glaucoma é hereditário? Na família tivemos e temos avô, mãe e tia. Como é que tá a vida dessa pessoa? Essa pergunta é muito... Mas essa é uma pergunta maravilhosa, parabéns. Porque nós temos uma coisa chamada fatores de risco, né? Para o desenvolvimento da doença. Então, quem tem histórico familiar, principalmente de primeiro grau, de glaucoma na família, quem tem mais de 40 anos... Quem é afrodescendente e miopia, principalmente, tem que fazer avaliação regular, né? Ainda mais com esse histórico, né? Claro, bom, né? Da doença da família. Então, é muito importante, sim, essa avaliação, com certeza. Legal. A catarata, então... A catarata, desculpa. O glaucoma, ele é só hereditário ou a gente pode pegar glaucoma? Ele passa? Isso é super interessante. Existem os glaucomas primários, que geralmente têm essa carga hereditária, mas existem os secundários, que são aqueles adquiridos ao longo da vida. Por exemplo, o glaucoma por corticoide, que é o famoso, adoro falar do corticoide, o glaucoma, após uma batida, um trauma, né? Uma pancada, algo. Enfim, são os adquiridos, sabe? E realmente, sim, podem ser induzidos, né? Não somente porque minha família teve, eu vou ter. Às vezes, se eu levar uma pancada, eu posso desenvolver o glaucoma, sim.